Convido o doutor Gilmar Fernandes do Prado e a doutora Lucila Bizarri do Prado. Sobre a mesa redonda, distúrbio do sono, direção veicular, impacto e avaliação. Dr. Gilmar é graduado em Medicina pela Escola Paulista de Medicina, Universidade de São Paulo, mestre em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, doutor pela Universidade Federal de São Paulo, pós-doutor na disciplina de sono, professor livre docente da Universidade Federal. A doutora Lucila é médica do setor de neurossono da Escola Paulista de Medicina, responsável pelo laboratório de neurofisiologia, pesquisa em neurossono do Hospital São Paulo, supervisora do programa de residência médica em medicina do tráfico da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. O doutor Gilmar tem 15 minutos para falar sobre drogas ilícitas e ilícitas versus direção veicular, uma combinação fatal. Muito obrigado. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né, o pessoal da medicina de tráfego. Né, eu vou tentar me manter aqui no tempo, que o Ideraldo ele tem uma carabina ali que ele trouxe lá para abater os... Mas, assim, a gente tem tido, eu não sei se está aqui o Montal, a Dura, não sei onde que está o Adu, está ali. Nós tivemos um início dentro disso, que neurologia, né, que tem a ver com a medicina de tráfego. Nós fomos procurados por eles para instituição da residência médica, que nós não tínhamos apenas uma no Rio de Janeiro e não tínhamos outra residência médica, e nós aceitamos esse desafio, foi muito bacana, e colocamos dentro da disciplina de neurologia da Escola Paulista de Medicina, e achamos apropriado que fosse lá, por N razões relacionadas a... O que eu vou falar, né, hoje, aqui não dá, assim, ó, se nós fôssemos falar de cada medicamento, primeiro que vocês já conhecem. Segundo, os medicamentos vão aparecendo a toda hora. Terceiro, as concentrações, os modos de utilização e assim por diante. Então, o que eu achei mais adequado seria tentar trazer para aqueles que estão envolvidos nesse assunto um modo de poder raciocinar sobre o uso dos medicamentos, o efeito que eles promovem e por que eles promovem esses efeitos. Obviamente, veja, nós temos uma grande proporção de pessoas que estão envolvidas de alguma maneira com o uso de substâncias, o abuso, né, de substâncias, e mesmo o uso, mesmo adequado daquela substância, para aquele metabolismo pode trazer comprometimento. Então, veja, várias medicações, né, legais, e todas as ilegais que agem no sistema nervoso de alguma forma, têm uma alta probabilidade de serem abusadas. Praticamente todas as drogas com alta probabilidade de abuso têm, de alguma forma, de alguma maneira, um impacto no ciclo sono-vigília. Para a gente, eu vou puxar um pouco aqui pelo lado do sono, não só neurológico, né, porque ele, de certa forma, é um pouco que negligenciado. Quando se fala em álcool, todo mundo fica atento e aceso. Isso não é só aqui, a gente vê isso na Academia Americana, na Associação Americana de Sono, as pessoas comentam a mesma coisa. Você quer chamar a atenção do legislador? Diga que, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono tem a mesma, e é verdade isso, né, o mesmo impacto que o uso do álcool para a condução de veículos. Aí o pessoal abre o olho. Então, o sono, eles têm uma importância tremenda nisso. E as pessoas acabam meio que negligenciando o sono. E eu vou falar para vocês alguma coisa assim, olha, aqui já até foi citada a palavra, né, nós estamos, dirigir faz parte de um comportamento, né, e de uma maneira geral dentro da neurologia, né, o comportamento, ele é um movimento. Pode ser um movimento muito simples, né, mas muitos deles, ou a maioria deles, que caracteriza mesmo a atividade humana, são muito complexos. Né. Ele necessita de planejamento, e esse planejamento exige, né, a percepção e processamento central. Então,
do ponto de vista mais, vamos dizer, técnico, né, esses movimentos dos quais nós estamos falando são chamados de praxias. E a praxia é um movimento com uma finalidade. Então, veja, esse menino aí está amarrando o sapato. Ele está fazendo uma série de movimentos que tem um planejamento, que tem um objetivo de, no final, o sapato dele estar amarrado. Então, isso exige, né, uma perfeita condição de funcionamento dos sistemas perceptivos, motor, associativo e emocionais. Eu não coloquei aqui. Esses sistemas, né, por exemplo, o estado emocional, vocês sabem que algumas pessoas, por exemplo, têm um pavor de dirigir. Né, eles sentam lá no banco do motorista e eles ficam paralisados. Né? Ou outras situações em que o indivíduo, devido à condição estrutural emocional, acaba não conseguindo executar adequadamente aquele padrão de movimento. Então, as medicações, as drogas e assim por diante, podem agir em todos esses sistemas. E é um aprendizado. Nós temos, fundamentalmente, essa complexidade, né, ela é dada, aqui nós estamos representando hoje um modo mais moderno de dizer como é que funciona o cérebro. Antes a gente dizia muito, olha, aqui é a região tal que faz isso, aqui é a região da fala, aqui é a região... Hoje a gente enxerga de um modo pouco diferente. Nós temos as conexões entre as várias regiões que integram bilhões de neurônios, por isso a complexidade, e por isso a vulnerabilidade. Então, alguns medicamentos podem não agir aqui, mas agem numa outra região que atrapalha como esta região funciona junto com ela, nas conexões. Este é um mapa de conexões. E, por exemplo, quando nós temos uma alteração que envolve o estado emocional, nós vamos prejudicar esta região, que, por sua vez, vai prejudicar áreas de planejamento. Então, isso é um modo, né, uma maneira, né, de funcionamento que é muito vulnerável. E nós temos, né, uma grande quantidade desta atividade, né, para planejamento de movimento, para execução do movimento e desses comportamentos complexos, que é a neuroplasticidade que nós utilizamos no aprendizado. Então, o indivíduo aprende de uma certa forma. Por isso, é extremamente importante, na formação dos novos condutores que estão por vir aqui nesse Brasil, que desde o início eles tenham já algum modelo de funcionamento, porque se ele adquirir um padrão de comportamento e criar uma rede, criar uma conexão que fique, de alguma forma, não adequada, isto vai ser difícil de ser modificado depois, e vai, muitas vezes, sendo modificada se houver punição, né, ou se houver algum outro tipo de ocorrência com o próprio indivíduo para que ele possa tentar modificar aquele padrão. O ideal seria que, desde criança, ele soubesse, ele já tivesse embutidos alguns padrões de comportamento, no caso da direção, porque é um aprendizado. Diraldo, quanto tempo? Você que está marcando. Veja. 6 minutos e 39 segundos. Essa integração de áreas especializadas, né, como dirigir é uma praxia, o indivíduo vai aprender, né, fazer, né, executar, vai envolver elementos que, né, da atenção, olha, atenção, memória, a percepção visual, planejamento do ato, que vai, né, dentro desses sistemas motores superiores, permitir que, né, dentro desse processo, se estabeleça um modelo cognitivo que aquele indivíduo vai professar ao longo da vida. Cada um aqui dirige de um modo e vai dirigir assim, daquele modo, assim como ele anda, de uma certa maneira. Né? E tudo isso aqui circulado e tocado pelo estado emocional, sempre. Né? Então, veja, esta região aqui, que eu apontei lá na frente, lá atrás, desculpe, como sendo o córtex frontal, ela é uma região que tem uma importante função de manutenção de atenção, contenção de impulsos inadequados.
impulsividade é controlada por essa região. E o estado emocional leva a isso. E vocês sabem que muitas vezes, muitas drogas, de alguma maneira, comprometem esta função. Seja no sentido de promover um aumento ou redução dessa função. Reduz a capacidade de executar uma determinada função, tanto que isso é dito mais tecnicamente como sendo uma função executiva, onde o indivíduo, diante de uma condição que modifica dinamicamente, ele consegue modificar o seu comportamento. Digamos que eu esteja aqui, queira pegar aqui a garrafa d'água, ou, vamos dizer, eu queira pegar o copo, e aí eu vou pegar o copo e tem uma garrafa na minha frente. Imediatamente, a percepção, eu vou contornar e vou pegar por aqui. Então, eu modifiquei o meu comportamento na dependência de uma dinâmica, né, de percepção e processamento. E isso acontece toda hora ao dirigir. Bom, em vista do tempo, não vou ficar um slide mais complicado, mas eu quero dizer o seguinte, esses comportamentos, por isso eu disse lá do início, que a criança deve estar, desde o início, né, sendo exposta a isso que é dirigir dentro de um modelo que seja seguro, né? Exatamente porque estes modelos, eles se fixam e se tornam ditos mais, digamos assim, de um modo, no jargão mais neurológico, uma cognição incorporada. O indivíduo executa aquilo e já não pensa mais na forma como ele executa aquele comportamento, né? No início, gasta-se muita energia para construir aquele comportamento e depois ele fica praticamente automático. É uma cognição, é um conhecimento, mas que já está incorporado. Bom, e aí, só para vocês pensarem assim, olha só, esse indivíduo aqui resolveu ultrapassar. Isso não é fácil. Isso daqui demanda todo aquele sistema funcionante. Obviamente que vocês sabem disso tremendamente, mas, olha, depende da potência do seu veículo, depende do caminho, do veículo que está na sua frente, depende da estrada, depende se é subida, depende se é curva, depende, inclusive, né, sei lá, se está chovendo ou se não está. Vocês percebem a quantidade de variáveis que estão sendo processadas para o indivíduo optar por um comportamento ou outro? Muito grandes. Então, só assim, numa síntese, né, as drogas, elas podem promover um grande prejuízo práxico, né, no modelo de comportamento. O indivíduo pode ter a utilização de uma droga que tenha uma ação no estado emocional que exacerbe, como são, por exemplo, esses psicoestimulantes, de uma maneira geral, ou que reduza tremendamente o estado emocional, deixa o indivíduo apático e completamente, vamos dizer, pouco envolvido com o ambiente em que ele se encontra. Se ele está na faixa dupla ou não está, se está vindo um outro carro lá na frente ou não, ele pode tomar decisões em vista da sua apatia, né? Por isso, né, essa condição do estado emocional interfere com a percepção, planejamento e execução. E todas essas medicações, todos esses medicamentos interferem com o sono. Então, se o indivíduo utiliza um estimulante, além do efeito direto do estimulante para a tomada de decisão, ele ainda restringe o sono, e ao restringir o sono, ele fica exposto a uma série de ativações cerebrais que levam o indivíduo a ter, novamente, comportamentos impulsivos. Porque aquela mesma região frontal vai deixar de funcionar adequadamente no processamento. Acabou, não? Não? 3 minutos. Então, isto é inclusive, e os medicamentos, né, da mesma maneira, os medicamentos que promovem depressão do sistema nervoso, né, uma das mais clássico aí, ou drogas, né, que são os benzodiazepínicos, o álcool,
O álcool age no mesmo local lá, no mesmo grande receptor de benzodiazepínico, que é um receptor enorme. Lá naquela região nós temos um sítio para ação, para conexão lá da molécula do álcool, benzodiazepínico, os ditos benzodiazepínicos novos ou não clássicos, que também tem um problema grande. Não pensem que esses benzodiazepínicos, as drogas Z, tipo Zolpidem e tudo mais utilizado, não têm efeito no sistema nervoso importante. Assim como dependência, achava-se que não tinha, tem muita dependência por esses medicamentos. Então, esse slide é mais ou menos clássico, acho que a Lucila também vai falar sobre ele, mas veja, o indivíduo sob a influência, né, do álcool, por exemplo, ou de um benzodiazepínico, ou se ele, veja, isso é importante, se ele não dormiu direito, se ele teve restrição de sono, que afeta mais de 40% das pessoas no mundo. As pessoas dormem menos tempo. E isso é um mal da sociedade. A gente fala da sociedade moderna, mas existem estudos mostrando que o homem tende a querer mesmo, acho que ele não gosta do núcleo supraquiasmático, ele quer tirar esse relógio biológico ali, esse é um resquício evolutivo. Então, veja, são várias erros que os indivíduos cometem, né, dentro quando, né, sob efeito desse tipo de comprometimento, de uso de medicamento. Então, veja, os estimulantes, só sintetizando, eles atuam na percepção, no planejamento, na execução, eles interferem com o estado emocional e também interferem com o sono. Da mesma maneira, né, isso, não está passando, sim. Da mesma maneira, os depressores do sistema nervoso central. Isso para falar apenas de duas classes, levando em conta dois mecanismos. Nós não estamos levando em conta outros mecanismos de ação desses medicamentos ou de drogas. Aqui no caso, né, dos depressores, entra aqui também o álcool. Aqui no caso dos estimulantes, além das drogas clássicas que nós utilizamos, né, existem as drogas ilícitas que são extremamente estimulantes. Então, veja, essa situação aqui, né, eu não sei qual foi a percepção que o indivíduo teve desse ambiente, vocês têm que pensar, né, tem uma faixa aqui que é contínua, né, ele resolveu ultrapassar. Eu queria que vocês refletissem, né, em qual foi o que levou o indivíduo a tomar essa decisão. Muitas vezes, isso tem a ver com o uso de drogas, né, ou de alguns medicamentos. Então, essa é a mensagem aqui para vocês. Né? Assim como aquilo havia dito, aqui nós estamos vendo uma imagem de frente, você não sabe o que tem aqui na frente, é para vocês terem a angústia de quem está vindo aqui. Ó, né? Essa imagem é boa por isso. Você não sabe o que tem aqui na frente. Você vai ficar tão angustiado quanto esse indivíduo aqui. Agora, ele pode não estar angustiado, porque ele está sob o uso de uma medicação, de uma droga, que pode ser inclusive o álcool, que o deixa apático. Era essa mensagem maior que eu queria deixar para vocês, né, eu estou realmente terminando, né, aqui vocês veem que nós podemos agir na percepção, podemos agir na questão, né, do planejamento, nós falamos aqui, né, sempre vai haver um impacto no sono, e você vai ter sempre alguma coisa que atua, às vezes, preponderantemente no estado emocional, dependendo da dose de álcool, por exemplo, né, que o indivíduo utiliza, ou dependendo da dose de um determinado medicamento, você vai poder ter manifestações que são de cunho extremamente mais voltadas para a expressão do estado emocional. Era isso, muito obrigado. Eu acho que eu passei 30 segundos, hein, professor Hidraldo? Obrigado, professor Gilmar. Convido agora a doutora Lucila do Prado.
Bom Vai dia. falar sobre a consequência da sonolência, fadiga da direção veicular. Bom dia a todos, agradeço o convite, a oportunidade de participar desse fórum. As consequências, então, da sonolência e da fadiga na direção veicular, ela é muito importante, né? Depois de ter toda essa percepção da ação das drogas, agora a gente pode falar mais especificamente do sono. O sono sempre foi importante na vida das pessoas e sempre teve uma curiosidade, um conhecimento, mas nunca a medicina do sono foi tão estudada como nas últimas décadas. E o sono, então, é uma das ocorrências biológicas que tem lugar à mesma hora, em 24 horas, por isso circadiano, e é marcado por uma intensa atividade cerebral. Não pensem que o sono é passivo, ele é ativo, e ele é muito importante para determinadas funções do organismo. Então, por que dormimos? Se todas as funções elas são influenciadas pela alternância entre sono e vigília, a gente tem um sono que representa 1/3 das nossas vidas. Se a gente vive 90 anos em média, a gente passa 30 anos dormindo. Já imaginaram isso? Como eu já disse, então, o sono não é só um promotor de descanso, ele é uma atividade ativa. E algumas regiões cerebrais são até mais intensas durante o sono, trabalham mais, gastam mais energia do que a própria vigília. Então, a sonolência, onde eu quero chegar, é uma tendência em você cair no sono durante um período normal de vigília, que você devia estar bem alerta. Ao contrário da fadiga, que é um desejo de descansar porque você está exausto. Muitas vezes as duas se entremeiam, se entrelaçam. Como consequências da sonolência, a gente tem, para o lado pessoal, a diminuição da produtividade, a diminuição da motivação, a dificuldade em resolução de problemas pessoais, aumenta a depressão, a ansiedade, aumenta a insônia e, consequentemente, diminui a qualidade de vida. Para o lado da saúde, a gente tem aumento da pressão arterial durante o sono, aumento da variabilidade entre a pressão sistólica e diastólica durante o dia, aumentando, então, a raiva, a depressão, a ansiedade, e aumentando também a chance de hipertensão arterial. Com isso, a gente tem um aumento da mortalidade por doenças vasculares, 200% nos homens e 40% nas mulheres, e um aumento da morbidade de doença vascular. Então, a gente tem mais morbidade nas mulheres e mais mortalidade nos homens. Com isso, nas consequências sociais, a gente tem que o Brasil é o 5º lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, atrás da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Segundo o Ministério da Saúde, então, em 2015, foram registrados mais de 37 mil óbitos e 204 mil pessoas ficaram feridas. A cada 4 mortos, a gente tem 3 que ocorreram em pista seca, mais de 70% em retas, mais da metade foram registradas à noite, em trechos de pista simples, em regiões rurais, enfim. Quanto mais monótono é o percurso, mais a facilidade que você tem em cair do sono. Os acidentes no volante nos Estados Unidos, porque dormiram no volante, foram 100 mil por ano nos Estados Unidos, com 1.500 mortes. E lá a taxa de mortalidade é maior até que a taxa de álcool. No Brasil, 6,7% a 20% dos acidentes de trânsito estão relacionados com a sonolência. É aproximadamente metade dos acidentes de trabalho e 1/5 dos acidentes por queda ao andar, só para andar. Qual é o impacto comportamental? Então, como já disse, afeta o humor e a afetividade, então você é menos tolerante, mais pessimista, mais agressivo, mais hiperativo, mais impulsivo. A memória e a atenção prejudicada, as funções executivas estão prejudicadas, você tem um pior desempenho escolar, pior desempenho no trabalho e a condução prejudicada de veículos. Você tem um aumento da capacidade de se alimentar mais compulsivamente e pode haver até ruptura familiar. O comando, então, das funções, como uma simples
conta em uma sequência decrescente, crescente está prejudicado, assim como compreensão, assim como manter uma operação sustentada. Então, a inércia, a menor exigência de mecanismos retroativos, a função frontal, como já foi dita, a percepção, levam, então, à monotonia, o negligenciamento e, aí, o erro. Então, como já foi dito, é mais fácil, né, ou mais, quando você tem sonolência, você fazer zigue-zagues, trocar de faixa, fazer deflexões erradas, uma curva mais ampla, parar depois da faixa, piscar, né? Quantas vezes você pisca para o lado direito e entra na esquerda, vira a contramão, dá uma fechada, enfim. Você tem essa cara de sonolência por trás do volante. Em consequência disso tudo, a sonolência pode acontecer por causa de um AVC, tumor. Tem algumas doenças orgânicas que podem levar à sonolência, mas também tem algumas doenças do sono que estão juntas com a sonolência. Algumas mais importantes, a síndrome do sono insuficiente, a restrição do sono, que é tão comum na nossa sociedade, síndrome do atraso de fase do sono, o trabalho em turnos, uso de drogas, a apneia obstrutiva do sono, narcolepsia, algumas hipersonias idiopáticas, movimentos periódicos dos membros e síndrome das pernas inquietas, são todas envolvidas com a sonolência excessiva diurna. Aqui, só para mostrar que o estágio de sono N1, o estágio que você está sonolento e que você tem uma tênue divisória, né, entre as ondas cerebrais da vigília para essa fase de sono inicial, é o suficiente para você piscar e dormir, né? Então, nessa fase N1 do sono não REM, você tem movimentos lentos dos olhos, um ECG bem típico, né, de ondas mais lentas, mas muito próximas da vigília. Você tem o tônus quase inalterado, a memorização está um pouco reduzida, frequência cardíaca e respiração regulares ainda, e você perde alguns estímulos do ambiente. Às vezes, até você tem a percepção de que roncou e ainda está sentado, né? Ainda está com a cabeça não caída, você ainda está meio que acordado, e é o suficiente, nesse segundo, para você sair de uma estrada e provocar um acidente. O diário de sono, ele mostra um comportamento de quanto a gente dorme errado. Então, quando a gente tem restrição do sono e a gente põe esses horários que a gente está dormindo num papel, a gente vê o quanto a gente dorme errado, o quanto a gente dorme cada dia numa hora, no fim de semana, e acorda em horários diferentes, e o número de horas, elas também são bem restritas. Quando a gente faz uma higiene do sono inadequada, a gente tem maus hábitos de sono, hábitos irregulares de sono, comportamentos de sono que são sono incompatíveis, é o antissono, e levam também à restrição de sono, você dormir errado. Desordens circadianas do ciclo sono e vigília. Então, normalmente, a gente dorme, a maioria das pessoas, entre as 11 e as 7 horas da manhã, é a quantidade de sono adequada, mas uns dormem mais cedo e outros dormem mais tarde. Até aí, tudo bem. Se você dormir mais tarde, acordar mais tarde, você continua tendo as mesmas horas de sono. Mas quando você dorme tarde e tem que acordar cedo, você acaba restringindo o sono e aí se torna a sonolência excessiva diurna muito importante. Eu vou me deter um pouco mais nos distúrbios respiratórios, porque é uma grande causa de sonolência excessiva diurna e provavelmente pouco diagnosticado ou tratado. Então, os distúrbios respiratórios, eles vão desde o ronco, síndrome do aumento da resistência da via aérea superior, e a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Se a gente for ver no último casuística do IBGE, a população do Brasil é de 208 milhões de habitantes. 40% na idade de 0 a 19, 51% de 20 a 59, que é a fase produtiva, e 9% dos mais idosos. Se a gente tiver uma prevalência de 30% nas últimas pesquisas de apneia obstrutiva do sono, aqui no Brasil nós temos 12 milhões de apneicos andando por aí com sonolência excessiva diurna nos
graus mais variados. Se você levar em consideração que o ronco é o dobro da prevalência da apneia, você tem mais roncadores também andando por aí, dirigindo, provavelmente. Então, só para ver, a patência da via aérea superior, ela encontra-se aqui na região da faringe, né? E quando você tem um estreitamento, ou por gordura, ou por doença, ou por drogas, a gente tem, então, a restrição da passagem do ar na via aérea superior, que é ocasionado, então, pela obesidade, anomalia, sedentarismo, fumo, drogas, hipotireoidismo. Tem algumas doenças que levam ou facilitam a apneia obstrutiva do sono. Aqui eu trago, porque eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né, da polissonografia. Então, a gente tem uma época de 30 segundos de sono em que você tem um sono tranquilo, você tem o eletrocardiograma numa frequência boa, você tem uma passagem de ar na via aérea superior de modo adequado e você tem uma oxigenação bem adequada. Então, essa é uma polissonografia de um indivíduo normal. Aqui o indivíduo apneico, então, que ele tem pausas respiratórias seguidas de hiperventilações, várias vezes. Aqui a época está bem condensada, porque as apneias são muito extensas, então é para mostrar a apneia. E a gente tem uma saturação de oxigênio baixa, a gente tem uma dificuldade de respirar. E cada vez que o indivíduo respira, né, ele tem o ronco ressuscitador e ele tem os microdespertares, que são as causas da sonolência. Então, quanto maior o número de apneias e maior a quantidade em tempo também das apneias, você tem maior prejuízo para o sistema nervoso e você tem maior sonolência diurna. Muitas vezes, você não percebe isso, quem percebe é o companheiro que vê ronco e vê as causas respiratórias. Nós temos uma doença chamada narcolepsia, que também ela é pouco frequente, mas ela existe um atraso de diagnóstico em 10 anos. Ela é caracterizada, então, por essa sonolência patológica. São sonos que intervêm durante a vigília, que entram durante a vigília e que têm uma condição de sono que é irresistível para poder dormir. É uma doença também tratável, mas que é pouco diagnosticada. Síndrome das pernas inquietas é muito mais comum do que a narcolepsia, que ela é bastante conhecida, mas a síndrome das pernas inquietas ela é pouco conhecida, mas tem uma alta prevalência de 8% aqui no Brasil, que são sensações desconfortáveis e indescritíveis, principalmente em repouso, e tem uma urgência em movimentar essas pernas, que são aliviados e desaparecem, então, essa sintomatologia dos desconfortos. É uma causa do sistema dopaminérgico e interfere no sono, porque impede o paciente ou a pessoa de dormir adequadamente. Sinais de alerta de sonolência diurna, então, você dorme durante uma conversa, dorme no telefone, dorme no semáforo, tem lapsos de condução, então sai da faixa, faz zigue-zagues, acidente de carro, o mínimo que você faz é uma colisão traseira sem frear, né? Você não percebeu o carro da frente, e aí outras coisas mais, você pode ter choque frontal, doenças, acidentes mais graves, queda de ribanceira. O Conselho Nacional de Trânsito ele fez algumas avaliações de distúrbio do sono, que está lá no código que vocês podem ver, em termos de apneia obstrutiva do sono. Então, os condutores, na hora da renovação ou de retirar a categoria C, D e E, são obrigados a passar a responder algumas questões em termos de pressão arterial, de avaliação da sonolência excessiva diurna, que eu vou mostrar na escala. Então, tem alguns limites de pressão, alguns limites de massa corpórea, perímetro cervical. Desculpe. Então, temos o perímetro cervical. São algumas dicas de como esse paciente pode ser conduzido para fazer uma polissonografia e que dá uma dica de que ele vai ser um apneico e que deve ser tratado. Então, a escala de sonolência que a gente pode fazer até agora, mas agora a gente está mais alerta, né? São 8 condições em que você vai ver a chance de cochilar nessas condições
e dá uma nota de 0 a 3 nos últimos 15 dias, e que, obviamente, quanto maior é a nota, maior é a chance de você cochilar, maior é a sonolência. E a nota de corte é de 12, de 10 a 12. Os riscos do indivíduo dirigir sonolento, então, eles estão envolvidos em acidentes com menos de 7 horas de sono, então ele tem 2 vezes mais chance de se envolver em acidentes se você dormir menos de 7 horas de sono. O risco aumenta exponencialmente a cada hora a mais de privação de sono. No Instituto Americano de Tráfego, estima-se que 100 mil pacientes por ano estejam relacionados com a privação de sono, e eu já disse, 71 mil feridos e 1.500 mortes por ano, e custam bilhões de dólares por dano à propriedade, prejuízos, lesões corporais e perda de produtividade. Quer dizer, não é só o acidente, mas é todo o gasto envolvido para a reabilitação, para os outros envolvidos que não tinham nada a ver com isso. O fator privação de sono, ele é subestimado nas estatísticas de acidentes de veículos até lá nos Estados Unidos. Então, o que se recomenda? Evitar longas jornadas em estradas ou autovias, entre 2 e 6 horas da manhã e 14 e 16 horas, principalmente depois do almoço. Se tiver uma privação de sono, principalmente se tomar álcool, né? Com medicamentos que causem a sonolência e após longos períodos ou jornadas de trabalho, mesmo que você tenha acordado, que esteja em casa ou que tenham tido o trabalho noturno. Como que você percebe o seu cansaço? A dificuldade, então, em manter os olhos abertos e focados, bocejar, esfregar os olhos, cochilos ou dificuldade para manter a cabeça erguida, sonhos ou pensamentos desconexos, flutuantes, fugazes, dificuldade em manter a mesma velocidade, sair da pista, não notar sinalizações, retornos ou passar pela sua própria saída, sentir-se irritado, não conseguir lembrar dos lugares que passou recentemente. Isso é uma alerta, né, para um cansaço. Como é que você previne isso? A melhor medida de prevenir a sonolência é dormir. Dormir o suficiente todos os dias, de modo a você acordar restabelecido e pronto para o próximo dia. O sono é a única medida preventiva verdadeira do risco de sono ao dirigir. Devemos tornar uma prioridade para 7, 8 horas de noite de sono, para quem é a média, né? Tem gente que dorme mais, tem gente que dorme menos, mas o importante é você se sentir bem no dia seguinte, restaurado. E se apesar do tempo, adequado, você não tem um sono reparador, procure um médico, porque você tem um distúrbio de sono associado. As recomendações, então, se você estiver cansado, o motorista deve evitar a direção, parar o veículo em lugar seguro, tomar água, café, lavar o rosto, movimentar-se. A cafeína tem que ser um café forte, 200 miligramas de cafeína pode reduzir o sono, mas não minimiza o cansaço. Alimentação leve, né? E no caso de enfrentar congestionamentos, o melhor é você dar uma paradinha a cada 2 horas de viagem. O estresse e o cansaço potencializam as condições do estresse no congestionamento. Antes de uma longa viagem, dormir suficiente, viajar em momentos que normalmente está acordado e deixar para dormir à noite para dormir. Se faz uso de medicamentos que podem causar sonolência, use transporte público ou use um motorista profissional. Viaje com o passageiro, que o passageiro pode conversar, alertar, perceber o sinal de sonolência. Parar cada 10 minutos, a cada 2 horas ou a cada 150 quilômetros, mesmo que não sinta sonolência. Quando planejar a rota, procure identificar os locais mais seguros para você cochilar, se precisar, né? Não beber antes de dirigir, que, obviamente, tem a interação sono e álcool. Atenção, né? Mesmo tomando um café, o motorista está sujeito aos microssonos de 4 a 6 segundos, e que, se você tiver a 90 km por hora e você precisar 10 metros, às vezes frear 10 metros, você não é o suficiente para parar o carro. Assim que possível, dorme adequadamente.
Não faz efeito muito aumentar o som do rádio, abrir a janela, às vezes deixa mais irritado. E cuidado quando estiver próximo do destino, porque o paciente relaxa, né, o motorista relaxa, e a probabilidade de acontecer um acidente próximo ao seu destino fica maior. A gente teve uma campanha, Não Dê Carona ao Sono, foi um sucesso o ano retrasado, e a gente ainda continua batendo nessa Não Dê Carona ao Sono, vocês podem encontrar na internet. E eu agradeço de novo o convite, estou à disposição. Te agradeço a colaboração de quem ministrou as palestras. Muito obrigado.